O deputado federal Kim Kataguiri acionou o Ministério Público do Estado de São Paulo contra o ex-deputado federal José Genuíno por causa de declarações feitas a um programa no YouTube em que defendeu o boicote a empresas de judeus. Essa é apenas uma das manifestações contra o petista. A gente chama agora o repórter David Tarso, participando aqui do Jornal Jovem Pan. David, boa noite para você. Qual é a demanda de Kim Kataguiri em relação a esse caso? Bem-vindo. Berrati, muito boa noite a você, boa noite a todos, bom retorno das suas férias. Pois é, o Kim Kataguiri disse que trocou essa representação no Ministério Público para que o José Genuíno seja responsabilizado por danos morais coletivos à comunidade judaica. O José Genuíno estava participando durante o fim de semana dessa live transmitida pelo YouTube, por um canal direcionado ao público da esquerda, e houve o contexto ali que no início do ano o presidente Lula ofereceu apoio à denúncia da África do Sul quanto a um possível genocídio do Israel contra Hamas, pedindo providências à Corte Internacional de Justiça. E nesse contexto todo, o José Genuíno fez a declaração dizendo que é interessante essa questão do boicote quando gera impactos econômicos aos judeus. E claro que essa fala repercutiu extremamente mal e o Kim Kataguiri gravou uma entrevista nesta tarde com a gente falando sobre essa representação e o que ele espera que o Ministério Público faça. Vamos acompanhar. É que o Ministério Público age de acordo com a lei e puna o Genuíno pela sua conduta ilegal, pelos danos causados à comunidade judaica, como eu coloco na minha representação, são danos morais coletivos, é a promoção de uma campanha de discriminação ilegal, que pode, inclusive, enquadrar na conduta de racismo, conforme o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, e que precisa ser punido com rigor da lei, né? A gente não pode passar pano por uma fala dessas, independentemente de quem seja. A Confederação Israelita do Brasil também se manifestou quanto a essa fala, dizendo que, destacando que o boicote a judeus foi uma das primeiras medidas adotadas pelo regime nazista contra a comunidade judaica alemã, que culminou no Holocausto. A nota também diz que até mesmo faz um apelo às lideranças políticas brasileiras para que atuem com moderação e equilíbrio diante do diálogo no conflito do Oriente Médio, destacando que falas como a do petista, entram em desacordo com a tradição da política externa brasileira. Então, emitiram essa nota diante dessa fala, repercutindo a questão do José Genuíno. Eu volto com você no estúdio, Berrati. Pois é, uma repercussão grande desse caso, dessa fala de José Genuíno. David Tarso volta a qualquer momento com outras informações. Bom, e girando aqui os nossos comentaristas, começando por você, Kobayashi, do ponto de vista legal, o que ele pode sofrer? E obviamente que é uma fala que deve ser repreendida. Tem interpretações jurídicas de alguns especialistas que atribuem a esse tipo de fala o crime de racismo. Há, inclusive, alguns precedentes, enfim, porque, naturalmente, uma mensagem antissemita. Inclusive, com um precedente no próprio nazismo. Antes mesmo do Holocausto, o primeiro passo dado por Hitler foi justamente o boicote aos negócios dos judeus. Então, assim, tem uma questão histórica que dá unidade para essa crítica, essa denúncia, e o Ministério Público Federal tem um combate histórico também a esse tipo de conduta. Provavelmente vai acatar esse pedido do deputado e vai dar seguimento inicialmente a uma investigação e provavelmente depois a uma ação judicial para punir e para condenar em última instância, claro que depois de todo o direito de defesa conferido ao José Genuíno, a sua fala muito infeliz. E outra, infeliz do ponto de vista jurídico, judicial, tem a sua ofensa à legislação e aos princípios todos que conhecemos, e muito infeliz do ponto de vista político também. Ele, que é um político experimentado, experiente, não deveria ter dito isso. E só acrescentando, a nossa reportagem, o David tentou o contato com o José Genuíno, que não quis se manifestar. Bom, Dora Kramer, é uma questão de discussão política, social e, claro, que é uma fala que tem que ser repreendida. Inclusive que durante a live, as duas pessoas que estavam juntas com ele ficaram surpresas também com a declaração. Claro, o Genuíno acho que perdeu um pouco a embocadura esse tempo que ele ficou afastado da política. Acompanhei ele mesmo, o Genuíno foi deputado constituinte, acompanhei muito, político experimentado, não tem como, ele aqui nesse caso, ele atravessou a rua e foi escorregar na casca de banana do outro lado da calçada. Uma coisa completamente sem sentido. E isso pode trazer danos
claro, para ele e tal. Agora, vai trazer danos que já estava trazendo a comunidade judaica, já não está adorando, digamos assim, o presidente Lula. Porque por uma série de declarações combinando com esse apoio à ação da África do Sul, acusando o Tribunal de Haia, acusando Israel de genocídio. E aí já nessa ocasião, a comunidade judaica já estava querendo fazer para dar uma sinalização ao Lula, fazendo o Guilherme Boulos a primeira vítima disso, negando votos, trabalhando contra a campanha do Boulos. E o Genuíno falando uma coisa dessa, o Genuíno foi presidente do PT, gente. O Genuíno foi líder do PT na Câmara. O Genuíno faz parte daquela turma do PT que se enrolou no mensalão e tal, na verdade era o menos implicado ali, mas enfim. Então, ele sempre foi um petista de grande destaque. Então, a interpretação de quem já está completamente irritado com essa posição, com essa atitude do governo e do partido do governo, com uma declaração dessa, isso só acrescenta e prejudica quem deveria ficar preocupado, era o Boulos.